Hebreus 1. Jesus, a perfeita revelação de Deus. Deus, que antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Foi por meio dele que Deus fez o universo, e foi a ele que Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus diz que faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, Deus declara: O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. O cetro do teu reino é cetro de justiça. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E também diz: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como veste, e como manto tu os enrolarás, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E ainda: A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 2. A grande salvação. Por isso, é preciso que prestemos muito mais atenção às verdades que temos ouvido, para que nunca venhamos a nos desviar. Pois se a mensagem transmitida por meio de anjos mostrou-se firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se desprezarmos uma salvação tão grande? Essa salvação foi anunciada primeiro pelo próprio Senhor e depois foi confirmada para nós por aqueles que a ouviram. E Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar testemunhou dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco de tempo, menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Quando diz que tudo lhe foi sujeito, nada deixou fora do seu domínio. Porém, agora ainda não vemos tudo sujeito a ele, mas vemos Jesus, que por um pouco de tempo foi feito menor do que os anjos, agora coroado de glória e de honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse o autor da salvação deles por meio dos sofrimentos. Pois tanto o que santifica como os que são santificados têm todos a mesma origem. E por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome aos meus irmãos. No meio da congregação te louvarei. E ainda: Eu porei nele a minha confiança. E também: Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto que os filhos são participantes de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou da mesma natureza, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos os que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Pois certamente não é a anjos que ele vem socorrer, mas sim aos descendentes de Abraão. Por isso, convinha que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado,
é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 3. Jesus é superior a Moisés, alerta contra a incredulidade. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerem atentamente Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Entretanto, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, assim como quem constrói uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se mantivermos firme até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os seus pais me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei com aquela geração e disse: o coração deles sempre se desvia, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nunca aconteça haver em qualquer de vocês um coração mau e descrente, que os afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na provocação. Ora, quem foram os que ouvindo provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E com quem se indignou Deus durante 40 anos? Não foi com os que pecaram cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou Deus que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 4, o descanso de Deus, a palavra viva, o sumo sacerdote. Portanto, visto que a promessa de entrar no descanso de Deus ainda permanece, tenhamos cuidado para que nenhum de vocês pareça ter falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, assim como a eles. Porém a mensagem que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi acompanhada de fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, como Deus disse: assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. E isso embora as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar foi dito a respeito do sétimo dia: e Deus no sétimo dia descansou de todas as suas obras. E novamente, no mesmo trecho: eles não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que aqueles a quem primeiro foram anunciadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, de novo Deus determina um certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, como antes foi dito: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Assim, resta um descanso para o povo de Deus. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, também descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Por isso, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que não seja manifesta diante de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, mantenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.
Assim, aproximemo-nos, portanto, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 5. Cristo, o sumo sacerdote. Maturidade espiritual. Porque todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos seres humanos, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de ter compaixão dos ignorantes e dos que erram, pois ele mesmo também está rodeado de fraquezas. E por causa dessas fraquezas, precisa oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os dias da sua carne, Jesus, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para entender. Pois, embora pelo tempo já devessem ser mestres, vocês ainda precisam de alguém que lhes ensine de novo os princípios elementares das palavras de Deus. Vocês passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para distinguir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 6. Avanço na fé. Perseverança. A esperança como âncora. Por isso, deixando os ensinos elementares a respeito de Cristo, avancemos para a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino a respeito de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus permitir. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha pública. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e está perto de ser amaldiçoada, e o seu fim é ser queimada. Mas de vocês, amados, ainda que falemos deste modo, estamos persuadidos das coisas melhores e pertencentes à salvação. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois serviram e ainda servem aos santos. Desejamos, porém, que cada um de vocês continue mostrando esse mesmo empenho até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente abençoarei você e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Pois os seres humanos juram pelo que é superior, e o juramento serve como garantia para encerrar toda a controvérsia. Por isso Deus, querendo mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos forte alento, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Essa esperança temos como âncora da alma, segura e firme,
e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7. Melquisedeque, o sacerdócio eterno de Jesus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da derrota dos reis e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Primeiro, o nome Melquisedeque significa rei de justiça, e também rei de Salém, isto é, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande aquele a quem até Abraão, o patriarca, deu o dízimo do melhor despojo. Ora, os descendentes de Levi que recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de receber dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se deriva deles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Ali, os dízimos são recebidos por homens mortais, porém, naquele caso, por alguém de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos por meio de Abraão, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. Ora, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não ser chamado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem se dizem essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procede de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda mais evidente se surge outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indestrutível, porque dele se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, por um lado se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isto não aconteceu sem juramento, porque os outros se tornaram sacerdotes sem juramento, mas este com juramento, por meio daquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Este, porém, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque fez isso uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Hebreus 8. Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança. O ponto principal de tudo o que está sendo dito é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele exerce o seu ministério no verdadeiro santuário, na verdadeira tenda, que foi levantada pelo próprio Senhor e não por seres humanos. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este sacerdote tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem sequer seria sacerdote, pois ali já existem os que oferecem sacrifícios conforme a lei. Esses sacerdotes
servem em uma cópia e sombra das coisas celestiais, como foi advertido a Moisés quando estava para construir a tenda, que fizesse tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, Jesus recebeu um ministério muito mais excelente, pois ele é o mediador de uma aliança superior, fundada sobre promessas melhores. Se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, não haveria necessidade de uma segunda. Mas Deus, encontrando falhas no povo, anunciou que viriam dias em que faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa nova aliança não seria como a que ele fez quando os tirou do Egito, pois eles não permaneceram fiéis àquela aliança. Na nova aliança, diz o Senhor, colocarei as minhas leis na mente deles e as escreverei em seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém precisará ensinar o seu próximo dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois serei misericordioso para com as suas injustiças e jamais me lembrarei dos seus pecados. Ao falar de uma nova aliança, Deus tornou antiga a primeira, e aquilo que se torna antigo e envelhece está perto de desaparecer. Hebreus 9. O novo santuário. O sangue de Cristo. A nova aliança. A primeira aliança também tinha regras para a adoração e um santuário terreno. Havia uma tenda preparada, e na primeira parte, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro, a mesa e os pães consagrados. Atrás da segunda cortina ficava a parte chamada Lugar Santíssimo, onde estava o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda revestida de ouro. Dentro da arca havia o recipiente com o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o lugar da expiação. Mas não é necessário detalhar tudo isso agora. Depois que tudo foi preparado, os sacerdotes entravam continuamente na primeira parte da tenda para cumprir o serviço. Porém, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e isso apenas uma vez por ano, levando sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Com isso, o Espírito Santo mostrava que o caminho para o lugar santíssimo ainda não estava plenamente aberto, enquanto a primeira parte da tenda permanecesse em funcionamento. Aquilo era símbolo para o tempo presente, mostrando que ofertas e sacrifícios não podiam aperfeiçoar a consciência de quem adorava, pois tratavam apenas de regras externas, comida, bebida e purificações, válidas até o tempo da reforma estabelecida por Deus. Mas Cristo veio como sumo sacerdote das coisas boas que já chegaram. Ele entrou no santuário superior e mais perfeito, não feito por mãos humanas, não pertencente a este mundo. Ele não entrou com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, entrando uma vez por todas no lugar santíssimo e obtendo eterna redenção. Porque se o sangue de animais e as cerimônias antigas purificavam apenas por fora, quanto mais o sangue de Cristo, que se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, como sacrifício sem mancha, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso Cristo é o mediador da nova aliança, para que, tendo ocorrido uma morte para a remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, porque um testamento só entra em vigor com a morte. Assim também a primeira aliança não foi inaugurada sem sangue. Moisés anunciou os mandamentos ao povo, e em seguida aspergiu com sangue o livro e o povo, dizendo que aquele sangue selava a aliança. Ele também aspergiu a tenda e os utensílios do serviço. E conforme a lei, quase tudo era purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, era necessário que as cópias das realidades celestiais fossem purificadas dessa maneira, mas as próprias realidades celestiais exigiam sacrifícios melhores. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, que era apenas figura do verdadeiro, mas entrou no próprio céu, para agora aparecer diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou para oferecer-se repetidas vezes, como o sumo sacerdote que, ano após ano, entrava com sangue alheio.
Se fosse assim, Cristo teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, uma vez por todas, ele se manifestou no fim dos tempos para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E assim como está determinado que os seres humanos morram uma só vez, vindo depois disso o juízo, também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. E ele aparecerá a segunda vez, não para tratar do pecado, mas para salvar os que o aguardam. Hebreus 10. O sacrifício perfeito de Cristo. Confiança, perseverança. A lei era apenas uma sombra das coisas boas que estavam por vir, e não a imagem verdadeira da realidade. Por isso, os mesmos sacrifícios eram oferecidos continuamente, ano após ano, e ainda assim não podiam aperfeiçoar aqueles que se aproximavam de Deus. Se esses sacrifícios pudessem purificar plenamente, teriam deixado de ser oferecidos, porque os adoradores não carregariam mais a consciência de culpa. Mas, em vez disso, esses sacrifícios serviam como lembrança dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, declarou que Deus não teve prazer final em sacrifícios e ofertas de animais, mas preparou para ele um corpo. Cristo afirmou que veio para fazer a vontade de Deus, conforme estava escrito a seu respeito. Assim, ele removeu aquilo que era antigo para estabelecer aquilo que é definitivo. E por essa vontade de Deus, nós fomos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Todo sacerdote desempenha diariamente o seu serviço e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais podem tirar pecados. Mas Cristo, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus, e agora espera até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também confirma isso, dizendo que Deus faria uma nova aliança, colocando suas leis no coração do seu povo e jamais se lembrando dos seus pecados e das suas maldades. E onde há perdão, já não há necessidade de outra oferta pelo pecado. Assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu próprio corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero e fé plena, com a consciência purificada e o corpo lavado com água pura. Conservemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. E cuidemos uns dos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonemos a nossa congregação como alguns fazem, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais agora que o dia se aproxima. Porque se continuarmos pecando deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas a expectativa terrível do juízo e do fogo que consumirá os adversários. Quem desprezava a lei de Moisés morria sem misericórdia, mediante o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Imagine, então, quão mais severa será a consequência para quem despreza o Filho de Deus, considera impuro o sangue da aliança pelo qual foi santificado e rejeita o Espírito da graça. Pois o Senhor disse que a vingança pertence a Ele e que Ele julgará o seu povo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos dias anteriores quando, depois de serem iluminados, vocês suportaram um grande combate de sofrimento. Às vezes foram expostos a insultos e perseguições. Outras vezes se tornaram companheiros daqueles que também passavam por isso. Vocês tiveram compaixão dos presos e aceitaram com alegria a perda dos seus bens, sabendo que possuíam uma riqueza melhor e permanente. Portanto, não abandonem a confiança que vocês têm, porque ela traz grande recompensa. Vocês precisam de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Pois ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. E o justo viverá pela fé. Mas Deus não tem prazer naquele que retrocede. Nós, porém, não somos dos que recuam para a perdição, mas dos que creem para a preservação da alma. Hebreus 11.
Os heróis da fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não podemos ver. Foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não surgiu do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim, e por meio dela foi declarado justo porque Deus aprovou as suas ofertas. E mesmo depois de morto, ainda fala por meio da fé. Pela fé, Enoque foi levado para que não visse a morte. Ele não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Antes de ser levado, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, sendo divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, preparou a arca para salvar a sua casa. Por isso, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e partiu para um lugar que haveria de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele viveu como estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas com Isaque e Jacó, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé também Sara recebeu poder para conceber, mesmo fora da idade, porque considerou fiel aquele que havia prometido. E assim, de um homem já envelhecido, nasceram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido o cumprimento total das promessas, mas as viram de longe, as saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles deixaram claro que buscavam uma pátria. Se estivessem pensando na terra de onde saíram, poderiam ter voltado, mas desejavam uma pátria superior, a celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. Ele, que tinha recebido as promessas, oferecia o seu filho único, mesmo tendo ouvido que seria por Isaque que a descendência seria chamada, porque cria que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. E assim, em figura, recebeu seu filho de volta. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú quanto ao futuro. Pela fé, Jacó, no fim da vida, abençoou os filhos de José e adorou apoiado no seu bordão. Pela fé, José, perto da morte, mencionou a saída do povo de Israel do Egito e deu ordem sobre os seus ossos. Pela fé, Moisés foi escondido por seus pais quando nasceu, porque viram que era uma criança formosa, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o povo de Deus a desfrutar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele considerou maior riqueza o desprezo por causa do Cristo do que os tesouros do Egito, pois tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem temer a ira do rei, permanecendo firme como quem vê o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e os egípcios, tentando fazer o mesmo, foram tragados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe não pereceu com os desobedientes, pois acolheu os espias em paz. E que mais direi? O tempo seria pouco para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Outros foram torturados e recusaram libertação para alcançarem ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, mortos à espada,
vagaram por desertos e montes, por cavernas e buracos na terra, vestidos de peles, passando necessidade, oprimidos e maltratados. Pessoas das quais o mundo não era digno. E todos esses, embora tenham recebido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram o cumprimento completo da promessa, porque Deus havia preparado algo melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Hebreus 12. Olhos em Jesus. Disciplina do Pai. Reino inabalável. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Fixemos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Pensem nele, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E vocês já se esqueceram da exortação que fala como a filhos? Ela diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando por ele for repreendido, porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não disciplina? Se vocês ficam sem disciplina, da qual todos se tornam participantes, então não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Além disso, tivemos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos sujeitar ao Pai dos Espíritos e viver, pois eles nos disciplinavam por pouco tempo, como lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. No momento, nenhuma disciplina parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico de justiça aos que por ela têm sido exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos e façam caminhos retos para os seus pés, para que o que está manco não se desvie, mas antes seja curado. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Cuidem para que ninguém se entregue à imoralidade ou profane o que é santo, como Esaú, que por uma única refeição vendeu o seu direito de primogênito. Depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou oportunidade de arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Porque vocês não chegaram a um monte palpável, ardendo em fogo, em escuridão, trevas e tempestade, ao som de trombeta e ao som de palavras tão terríveis que os que ouviram pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois não podiam suportar a ordem que dizia que até o animal que tocasse o monte seria apedrejado. O espetáculo era tão assustador que Moisés disse que estava tremendo de medo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos em festa, a assembleia dos primogênitos inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado para não rejeitar aquele que fala. Se aqueles que rejeitaram quem falou na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que fala dos céus. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Essa palavra, ainda uma vez, indica a remoção das coisas abaláveis, isto é, das coisas criadas, para que permaneçam as que não podem ser abaladas. Portanto, visto que recebemos um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 13. Como agradar a Deus. Exortações finais. Permaneça o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos.
Lembrem-se dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo vocês mesmos também no corpo. Seja o casamento honrado por todos e o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Não vivam dominados pelo amor ao dinheiro. Estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: de maneira nenhuma o deixarei, nunca jamais o abandonarei. Assim podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Lembrem-se dos seus líderes, os quais falaram a palavra de Deus. Considerem o resultado da vida deles e imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque é bom que o coração seja fortalecido pela graça, e não por regras externas relacionadas a alimentos, que nunca trouxeram proveito real a quem as seguiu. Nós temos um altar, do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer, pois os corpos dos animais cujo sangue o sumo sacerdote leva ao lugar santíssimo como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus sofreu fora da porta da cidade, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Então vamos até ele, fora do acampamento, carregando a sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não deixem de praticar o bem e de repartir o que têm com os outros, pois Deus se agrada desses sacrifícios. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos, pois eles cuidam das suas almas como quem deve prestar contas. Façam isso para que realizem esse trabalho com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos boa consciência e desejamos viver de maneira correta em tudo. Peço com insistência que orem para que eu possa voltar para vocês o quanto antes. Que o Deus da paz, que trouxe dentre os mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, pelo sangue da aliança eterna, os aperfeiçoe em todo o bem, para que façam a sua vontade, realizando em vocês aquilo que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Peço, irmãos, que recebam com paciência esta palavra de exortação. Fiquem sabendo que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, eu irei vê-los com ele. Saúdem todos os seus líderes e todos os santos. Os irmãos da Itália mandam saudações. A graça seja com todos vocês. Amém. A carta aos Hebreus se ergue como um testemunho majestoso de que Jesus é a perfeita revelação de Deus, e nela somos conduzidos a contemplar não apenas palavras antigas, mas a voz viva do próprio céu falando ao coração humano. Desde o início, somos levados a considerar que Deus, que outrora falou de muitas maneiras, agora se revelou plenamente no Filho, e esta revelação não é parcial nem fragmentada, mas completa, eterna e suficiente. Em Jesus, vemos o brilho da glória divina e a expressão exata do seu ser, e ao contemplá-lo somos confrontados com a pergunta que ecoa por toda a eternidade: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não se trata de mera informação teológica, mas de um chamado profundo à rendição total, pois aquele que é a palavra viva sustenta todas as coisas pelo poder do seu falar, e ao mesmo tempo se humilhou para participar da nossa condição humana. Que mistério é este que o Santo se fez próximo, que o Eterno entrou no tempo que o Criador se vestiu de carne para conduzir muitos filhos à glória. Diante disso, como pode o coração permanecer indiferente, como pode a fé ser tratada com leviandade, quando o próprio Deus se deu a conhecer de forma tão plena e tão custosa? Hebreus nos conduz a olhar para Jesus como aquele que é superior aos anjos, não por força criada, mas por natureza divina, e ainda assim se fez menor do que eles, por um pouco de tempo, para sofrer a morte em favor de todos. Aqui somos levados ao centro do Evangelho, onde a glória e a cruz se encontram, e nos perguntamos que tipo de amor é este que não se contentou em permanecer distante, mas entrou na história marcada pelo pecado para destruí-lo
por dentro. Ele assumiu a carne e o sangue para libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Não é esta a realidade de tantos corações que, mesmo respirando, estão presos pelo temor e pela culpa. Em Cristo vemos o libertador que não apenas aponta o caminho, mas caminha conosco e por nós atravessa o vale da morte. Ele se tornou um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. E porque sofreu sendo tentado, pode socorrer os que são tentados. Que conforto existe nesta verdade quando a alma cansada se lembra de que não clama a um Deus distante, mas a um Salvador que conhece por experiência a dor humana. À medida que avançamos, somos exortados a considerar Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e somos chamados a não endurecer o coração como no dia da provação. O deserto espiritual não é apenas um cenário antigo, mas uma realidade presente, quando o povo de Deus se esquece das obras do Senhor e permite que a incredulidade se instale. Hebreus nos chama à vigilância mútua, à exortação diária, para que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui aprendemos que a fé verdadeira não é um ato isolado do passado, mas uma perseverança contínua até o fim. Que aproveita ter começado bem se o coração se afasta lentamente do Deus vivo. A promessa do descanso permanece aberta, mas há o perigo real de ficar aquém dela, não por falta de convite, mas por falta de fé obediente. Assim, somos chamados a entrar nesse descanso não pela autoconfiança, mas pela confiança naquele que é fiel. O autor nos conduz então a contemplar o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, não baseado em genealogia humana, mas no poder de uma vida indestrutível. Aqui a revelação se aprofunda e vemos que Jesus não apenas oferece algo a Deus, mas oferece a si mesmo e, ao fazê-lo, inaugura uma nova e viva esperança. Enquanto os sacerdotes antigos eram muitos por causa da morte, ele permanece para sempre. E por isso pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que segurança brota desta verdade quando percebemos que nossa salvação não depende da constância do nosso desempenho, mas da constância da sua intercessão. Ele é santo e inculpável, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, e ainda assim inclina-se para ouvir o clamor dos que nele confiam. Hebreus apresenta então a nova aliança como superior à antiga, não porque a lei fosse má, mas porque era sombra das coisas futuras. Em Cristo, a realidade chegou, e aquilo que era escrito em tábuas, agora é gravado no coração. A promessa de Deus se cumpre quando ele declara que colocará suas leis na mente do seu povo e as escreverá em seus corações, e que se lembrará dos seus pecados nunca mais. Aqui somos levados a compreender que a revelação perfeita de Deus não é apenas externa, mas transformadora, pois ela alcança o íntimo do ser humano. O acesso ao Santo dos Santos foi aberto pelo sangue de Jesus e somos convidados a nos aproximar com coração sincero, em plena certeza de fé. Como permanecer distante quando o véu foi rasgado, como viver na culpa quando o sacrifício foi consumado. Ainda assim, somos advertidos de que este acesso não deve gerar irreverência, mas santo temor, pois aquele que se revelou em graça continua sendo fogo consumidor. O chamado à perseverança se intensifica quando Hebreus nos lembra de que não podemos retroceder para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. A fé é apresentada não como conceito abstrato, mas como certeza viva das coisas que se esperam e convicção das realidades que não se veem. O capítulo que percorre a história dos antigos servos de Deus não é um monumento à capacidade humana, mas um testemunho de que a promessa sustenta aqueles que confiam. Eles viveram como peregrinos, olhando para uma pátria melhor e confessando que eram estrangeiros na terra. Que confrontação para uma geração tão apegada ao presente. Somos chamados a levantar os olhos e ver que a revelação perfeita de Deus em Cristo redefine nossos valores, nosso sofrimento e nossa esperança. Ao contemplar Jesus como o autor e consumador da fé,
Somos chamados a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui, a revelação de Deus se torna profundamente prática, pois não basta admirar Cristo, é necessário segui-lo no caminho da cruz. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha por causa da alegria que lhe estava proposta, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Considerar o seu sofrimento é o antídoto contra o desânimo da alma, pois ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. A disciplina do Senhor é apresentada como prova de filiação, não como rejeição, e somos chamados a suportar o sofrimento como filhos amados. Que inversão profunda de valores quando compreendemos que a correção divina é expressão de cuidado e não de abandono. Hebreus nos chama então a levantar as mãos cansadas e fortalecer os joelhos enfraquecidos e a seguir um caminho de paz e santidade, sem o qual ninguém verá o Senhor. Aqui, a revelação perfeita de Deus nos confronta com a seriedade da vida cristã, pois a graça não é licença para a negligência, mas poder para a transformação. Somos advertidos a não nos tornarmos como aqueles que trocam o eterno pelo imediato, que desprezam o sagrado por satisfação momentânea. O contraste entre o monte palpável que gerava medo e o monte celestial que nos acolhe em alegria revela a grandeza do privilégio que nos foi concedido. Chegamos à cidade do Deus vivo, à Assembleia dos Justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Diante de tamanha revelação, como ousar fechar os ouvidos àquele que fala do céu? O abalo prometido não visa destruir o que é eterno, mas remover o que é passageiro, para que permaneça o que não pode ser abalado. Recebemos um reino inabalável, e por isso somos chamados a servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Hebreus se encerra como começou, exaltando a supremacia de Cristo e chamando o povo de Deus à fidelidade perseverante. Jesus é a perfeita revelação de Deus, não apenas porque nos mostra quem Deus é, mas porque nos conduz ao relacionamento vivo com Ele. Nele vemos a glória e aprendemos o caminho da obediência. Nele encontramos perdão e somos chamados à santidade. Nele recebemos esperança e somos convocados à perseverança. Que resposta daremos a esta revelação? Permaneceremos firmes até o fim ou deixaremos que o coração se afaste lentamente? Que o Espírito nos conduza a fixar os olhos em Jesus e a viver à altura da graça recebida, aguardando o dia em que a revelação será plena, não mais pela fé, mas pela visão eterna.